Paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula online. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós iremos falar com o Papai do Céu. Então vamos lá. Papai do Céu, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir da Tua Palavra. Muito obrigado por cada milagre e por cada livramento. Que nós possamos aprender cada vez mais sobre Ti. É isso que eu te peço e em nome de Jesus te agradeço. Amém! Agora, crianças, nós vamos ler o nosso versículo tema. Ele se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 5. Nós vamos memorizar a parte A do versículo, que diz assim: Elias obedeceu à ordem do Senhor. Bem facinho, não é mesmo? Então vamos repetir? Elias obedeceu à ordem do Senhor. Mais uma vez. Elias obedeceu à ordem do Senhor. Muito bem, crianças. Agora nós vamos ouvir a nossa historinha. Elias era um profeta que viveu na época do rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel. Acabe seguiu os conselhos de sua esposa, Jezabel, que adorava a um deus chamado Baal. Elias era um profeta muito corajoso, porque apesar de ele ter que falar com o rei mau, ele não desistia de dar os recados de Deus. Elias profetizou que haveria uma grande seca, e Baal era considerado pelo rei Acabe e o seu povo como o deus da chuva. E Elias ainda teve coragem de falar para o rei que a culpa da grande seca era dele, porque o rei e o seu povo tinham abandonado os mandamentos de Deus e estavam adorando a ídolos. A esposa do rei Acabe, Jezabel, já tinha matado muitos profetas. Ela já tramou a morte de um homem para tomar a propriedade dele. Vocês viram como Elias foi corajoso quando foi falar com o rei? Pois é, Elias era um ser humano como nós. Ele orou muito para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois ele orou de novo e choveu novamente e a terra deu sua colheita. Depois que Elias falou para o rei Acabe sobre a grande seca, Deus mandou Elias se esconder e ele se escondeu pertinho de um riacho. Todos os dias, Deus mandava corvos para que pudessem levar comida de Elias, para que ele não passasse fome. Até que um dia a água do riacho secou, então, por conta da grande seca. Então, Deus mandou que Elias fosse até uma cidade chamada Sarepta para que encontrasse alguém para poder cuidar dele. E Deus disse assim: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta e quando ele estava chegando lá, ele encontrou a viúva catando lenha e disse assim: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Então quando ela estava indo buscar a água, ele disse: e traga pão também, por favor. Mas ela virou e disse assim para ele: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando lenha para cozinhar para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então, ela tinha um filho e eles estavam passando fome. E ela estava preocupada com isso, porque Elias pediu pão e água. Mas ela não tinha como dar, porque ela teria que alimentar o filho dela, ela e ainda Elias. Então Elias disse: não se preocupe, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito.
e eles tiveram comida por muitos dias. Como Deus havia prometido, não faltou o azeite no jarro e nem a farinha na tigela. Passado 3 anos, o povo não tinha mais o que comer por conta da grande seca. Então, Deus mandou que Elias fosse falar novamente com o rei e falar que ele mandaria chuva sobre a terra. Vocês acham que Elias foi falar com o rei novamente? Acabe estava muito furioso, tinha procurado Elias por toda parte para matar ele. Mas é claro que Elias foi, porque ele é um profeta obediente e corajoso. Elias enfrentaria com a ajuda de Deus 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Jezabel no Monte Carmelo. Elias enfrentaria 850 falsos profetas para provar que existe só um Deus poderoso e verdadeiro. Vocês viram como Elias foi corajoso? E naquele dia, ele orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo do céu, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que havia ali no altar. Deus mostrou o seu poder enviando fogo sobre o altar e matando todos os profetas de Baal. O povo de Israel, quando viu aquilo, adorou dizendo, eles se prostraram e adoraram dizendo: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vocês gostaram da nossa historinha de hoje, crianças? Vocês viram como Elias era um profeta corajoso e obediente? Nós devemos ser assim também, obedientes à voz de Deus e corajosos como Elias. Agora, para sabermos se vocês entenderam a historinha e prestaram atenção, eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês podem responder lá no grupo, ok? A primeira pergunta é: qual era o nome do rei? A segunda pergunta é: por que o rei era considerado mau? E a terceira pergunta é: onde se encontra o nosso versículo tema? Agora, para finalizarmos a nossa aula, nós iremos orar. Então vamos agradecer o Papai do Céu por mais uma aula. Papai do Céu, muito obrigado por estar sempre conosco. Muito obrigado por nos dar saúde e proteção. Te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos pessoas obedientes a Ti e corajosos. Abençoe cada um de nós, é isso que eu te peço e em nome de Jesus te agradeço. Amém! Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Deus abençoe!